hoje em dia a nossa educação convencional não dá. Quando eu entrei na escola, né, meu falecido irmão era 1 ano mais velho do que eu. Então meu irmão tinha música, tinha francês e tinha teatro. Aí eu entrei no colégio, não tinha mais nada disso. Aí eu falei: "Cacete, por que que meu irmão teve isso?". Nossa, cara. Então, aí eu fui, sabe, vendo meu irmão desenvolvendo algumas coisas que eu não tinha mais. Nossa, e hoje vão tirar tudo, Não, né, já agora. tiraram, Nossa. mas Calma, vamos calma. Tempo ao tempo. nós temos artistas fazendo coisas para dar esse respiro, trazer essa leveza, né, enfrentar esse momento sombrio, né, tentando entender, né, e tentando recalcular o caminho. Não vou falar recalcular na rota, mas recalcular o caminho para ver para onde a gente vai. É Sim. possível ter um mundo melhor, e nós vamos chegar lá. Nós estamos aqui com simplesmente Robson Nunes. O cara é ator, pai, comediante, cantor, músico, apresentador, dono de bar. Quer dizer, o cara não tudo. sou mais, não. Não é mais dono de bar, né? Robson Nunes. Graças ao bom senhor. 8 anos. Eu conheci esse cara aqui no Beverly Hills há quantos anos atrás? Muitos, porque nem era nosso quando a gente se conheceu. Não Não era. E aí ele comprou o bar. Eu falei assim, cara, esse cara tá maluco. Esse cara comprou o bar. Aí ele administrou 10 anos o bar, 8 anos. E não foi sozinho, né? Foi eu e Michele Machado, minha ilustríssima esposa, e a família que a gente arrasta, né? O meu sogro fazendo as compras, minha cunhada gerenciando. Foi o que fez sobreviver todo esse tempo. Você já era casado? Já, não. Quando a gente casou, já tava com bar. Eu namorava a Michele já. A gente começou lá, a gente já namorava. Era uma loucura, cara, porque era um casal muito jovem. Eu tinha 20, a Michele tava com 21, 22. E isso era imagina, um casal jovem e preto, dono de um estabelecimento. Em Moema. Em Moema. Cara, o que teve de... Uma vez eu tinha uma vizinha que criava encrenca lá, chegou lá e falou: "Eu quero falar com a gerente". A Michele falou: "Sou eu". Aí ela olhou, deu aquela olhada característica assim. "Não, então eu quero falar com o dono". Ela falou: "Sou eu". Muito absurdo. Como é que... Aí saiu, não falou. Ficou puta soda. Mas assim, foi um aprendizado traumático, porque quando a gente pegou... Só um instantinho, eu tô me ligando aqui. Claro, pode até. falar, Eu acho que é a gente, porque a gente achou que você tinha atrasado. Mas atrasei mesmo. Isso aqui não, isso aqui deve ser pra Júlia. Você Ligam pra você e falam: "Alô, você é Júlia?". Eu já xinguei a Júlia. Até pensei em pagar pra parar de me ligar. Aceita o pacote. Eu tô com camisa nova aqui, eu tô tenso dela abrir e ficar aquela barriga aparecendo assim. Imagina, aqui o Felipe trabalha no Chroma, depois com uma pós-graduação. Corrige na pós. Tava falando do bar, já perdi. Você tava falando da vizinha. Como é que foi a vizinha? Tinha perrengue. E assim, a gente, quando pegou aquele olhão, né? O cara chegou e falou: "Ó, isso aqui é o que fatura, não sei o quê", com a receita do que tinha entrado. Aí a gente parcelou em trocentas vezes lá. No primeiro momento, o Luiz França entrou comigo, que fazia o show. A gente ficou com Testosterona durante 16 anos ininterruptos, se apresentando todo final de semana. E aí o Luiz entrou de sócio, ficou menos de um mês, assim, porque... Entendeu? O bicho, ninguém... Falou: "Velho, não dá". E assim, ele tinha lá... Viu o perrengue que era, porque o cara mostrou isso pra gente, né? Não mostrou as despesas. Não mostrou as despesas. E aí, quando chegou, falei: "Pô, e aí, não sei o quê". E aí a gente começou a se desentender ali. Eu falei: "Velho, vamos fazer o seguinte, ou eu compro sua parte, ou você compra a minha, não sei o quê". E aí a Michele comprou a parte dele na história. Daí a gente assumiu e, cara, foi um perrengue, assim. A gente renegociou a dívida, porque tinha parcelado lá. Quando viu o faturamento, falou: "Pô, a gente vai pagar em 6 meses isso aqui". Não, aí a gente renegociou, porque a realidade era outra. E foi um grande aprendizado, mas, assim, hoje o Beverly é do Luiz, olha que louco. De quem que é? Do Luiz França. Você também? É. Ah, é? E rola mesmo show igualzinho. Teve, na verdade, quando a gente saiu, o Luiz entrou com sócios lá, não deu muito certo, aí o bar fechou.
ficou fechado durante um tempo e depois ele retomou com outros investidores lá. Mas eles mantêm a característica de comedy club. Na época a gente fazia de sábado e domingo, o Werber dirige. Sim, Mangal, Bambo, o Marcão. Nossa, era da companhia do Mangal, eu lembro. O Júlio Rocha. E o Robson era de terça e quarta, né? Era terça e quarta. Era quinta. E bombava, e bombava. Aí aconteceu esse movimento. Né? Daí eu já não tava com os meninos, eu não tava mais com os meninos. A gente assumiu, na verdade, a gente foi pro final de semana porque teve um desentendimento do dono. Do Mangal com o dono do bar. Isso, acho que foi isso. Só pra quem não. Para as pessoas entenderem, era um bar, porque o Robson trabalha com humor e o lugar tinha shows de stand-up, não era isso? Nem era stand-up na época. Não, né? Eram sketches de humor. Eram sketches de humor. Na verdade, o bar tinha essa cara, né? O bar tinha essa característica de sketches de humor, de interação com a galera. Foi desentendimento? Eu não tava nessa época. Porque eles saíram, foi. Porque a gente era de quinta, acho. Quinta-feira. Nossa noite era de quinta. E aí, quando eles se desentenderam, o dono ligou pra gente e falou, cara, eu tô sem atração pro final de semana, vocês querem entrar? A gente falou, lógico, né? Porque final de semana é o horário nobre, né? E aí a gente assumiu, um bom tempo depois que a gente comprou, eu ainda chamei eles ficaram um tempo lá em cartaz de novo, mas assim, a gente sempre priorizava as atrações pela qualidade, assim. Então passou lá o Weber dirige, a gente lançou o Clube da Comédia Stand-Up, que tinha o Danilo, Marcelo Mansfield fazia. Cara, ali foi o berço dessa primeira leva de stand-up, né, exatamente. Cara? Toda vez que eu vejo alguém contando do começo, surge o nome do Beverly Hills, cara. Sim. E assim, eles faziam de quarta lá e era o Mansfield falava, é o nosso clubinho, a gente gosta, o Clube da Comédia, o nosso clubinho. E eles chegavam lá experimentavam um texto. No primeiro momento, eles me chamaram para fazer parte do Clube da Comédia, só que como eu já tinha o Testosterona com o Luiz França, eu falei, não, eu venho de convidado aí e tal. Porque também eles tinham uma proposta de fazer um texto novo, mas assim, um textão mesmo, de 15, 20 minutos. Não sei se era toda semana ou todo mês. Eu falei, vocês estão loucos, cara. Não dá tempo de se apresentando uma vez por semana, você não tem tempo de sentir se o texto... E melhorando ele. Não tem. A piada. Aí eu falei, não, venho aí de convidado. E aí fiquei... E aí fazia o som, né? Como tava ali no bar, acabou que eu fiquei junto ali com eles. E o que fez bombar na época o stand-up, tanto no Clube da Comédia, e aí refletiu no outro grupo do Rio também, que era o Comédia em Pé, né? E aí tinha o Cláudio Torres Gonzaga, Fernando Caruso, Paulo Carvalho, o Porchat também. E aí o que refletiu foi a ida do Diogo Portugal no Jô Soares. O Diogo tinha entrado no Clube da Comédia, fazia um tempo ali, e ele foi ser entrevistado e divulgou lá. E aí, cara, começou a lotar toda quarta-feira lá, 2 sessões, e a gente não conseguiu segurar os caras, porque ficou pequeno pro Clube da Comédia. Tanto que depois eles foram para um bar maior, e na sequência foram pro Procópio Ferreira, que são uns 600 lugares. Ou seja, aquilo que foi bom pra vocês, depois foi ruim, porque tirou ele de lá, né? Exatamente. Mas tudo bem. Cara, antes da gente continuar... ficou com dívida no bar por conta disso, esses filha da... Eu saí da Malhação porque lá o gato já tinha subido no telhado, a gente sabe como é isso, né? Que renovou a temporada, aí o personagem só ficava olhando assim, todo mundo... Ah, é? Que legal! E só, acabou. Isso acontece direto. Como é que era os nomes do personagem? Eu assisti. Era Sávio. O Sávio, pode crer. Você falou, opa! Eu falei, o gato subiu no telhado aqui, acho que não vou renovar, não. Aí faltavam uns 2 meses. Quebrando o cenário do cara, né? O cara tava lá, já tirava a parede. Não tem mais cena na casa do Sávio? Não. Já tirou esse cenário, nem existe mais. Não, faz aqui no bar do Coisa mesmo. Faz aí, Sávio. O Sávio não tá mais no roteiro. Sim, olha aqui, ó. Sávio reage assustado. Tá pegado. Aí eu falei, Sávio só observa. Deixa ele falar, o gato subiu no telhado. Aí fui no... Tava passando nos testes, aí pedi pra sair da Malhação, que era loucura na época. Cara. Mas era um outro cenário, né, cara? Era um preto por produção. Tanto que eu saí, entrou o Ícaro Silva. E era isso. Então eu ia ficar no Rio de Janeiro, só com a minha grana, que não existia, que eu era bancado por eles lá. E tinha uma coisa assim que quem ia fazer Malhação, os caras jogavam com isso. O salário era baixíssimo. Falavam, não, mas você vai fazer muito jabá. E realmente, tipo, o protagonista, o cara dava sexta-feira, o cara fazia 3 bailes de debutante na sexta, 3 no sábado, 2 no domingo.
e segunda tava lá gravando. Só que aí, cara, eu fiz, em 1 ano e meio, eu fiz 2 jabás. 2. Porque foi o elenco inteiro. E eu falei, caramba, eu sou feio pra caramba mesmo, né, cara? Não tem jabá pra mim. Aí, pô, o Ícaro bonitão entrou no meu lugar lá. Aí encontrei com o Ícaro 1 ano depois. Falei, e aí, Ícaro, tá fazendo jabá pra caramba? Ele falou, Robson, eu fiz um só. E aí eu falei, ué. E aí fui entender o porquê, né, cara? Já viu o Príncipe Preto? Não tem. Era só os alemãozinhos então, assim, da praia. Quem fazia o baile de debutante é a figura do príncipe encantado. Então, só essa galera que fazia. E, de fato, eles ganhavam muito dinheiro. E a gente não, a gente era o que fechava em contrato ali, sacou? Marília, e você, e a tua história, assim, se a gente bota no Google, no YouTube, é uma delícia, porque você é uma rata Parece de tudo. The Voice. Eu vi você no The Voice em Portugal. Sim. Um cara sensacional. Mas assim, independente disso, a gente conversa disso, mas como ela contou da trajetória, como que deu a música pra você, como se deu o teu caminho, pra você seguir teu estilo, enfim. Eu acho que até conversa um pouco, assim, os caminhos. Eu comecei... A minha família inteira muito musical. Igual o seu pai, né? Lá em casa era diferente. Meu pai era do sertanejo, minha mãe era do MPBzão, assim. Então, eles ficavam ouvindo isso o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, já decorei vários CDs de Zé de Camargo, vários de Marisa Monte, enfim. E fui criando esse repertório de uma família completamente musical. Então, assim, desde o meu bisavô, que tocava de tudo, até chegar na minha mãe, no meu pai, nos meus tios, que por parte de mãe e de pai também são músicos de sertanejo, e aí passam pros primos que chegam em mim. E eu lembro que minha mãe fazia musicoterapia, eu tinha uns 5 anos de idade, ela começou a fazer musicoterapia, e cada semestre ela aprendia um instrumento diferente. Aí ela falou que era engraçado que toda vez que ela comprava um instrumento pra ela tinha que comprar pra mim, porque eu ficava enchendo o saco dela. Então, se era o semestre da flauta, ela tinha que comprar uma flauta pra mim, porque eu queria aprender a tocar. Se era o semestre do pandeiro, ela tinha que comprar pra mim. E aí ela falou que com 6 anos foi o semestre do violão. Ela disse que comprou só um violão, porque era caro na época o violão, comprou um. Disse que saiu pra trabalhar, me deixou em casa, porque eu já tinha chegado da escola. Voltou, eu tava tocando 3 músicas infantis, assim. Sozinha? Sozinha. Caramba. Ela falou que eu toquei Marcha Soldado, mais algumas 2 músicas infantis, assim. E ela falou que a partir dali, ela entendeu que a minha parada era música. Porque ela falou, você era uma criança de 6 anos que pegou era revistinha. Eu tenho até hoje as revistinhas em casa de Aquelas cifra. que tinham... Aprendi aí também. Aprendi assim. Aí ela falou que eu saí, me deixou em casa, voltou, tava tocando violão. E tocando, Menina. cantando. Caramba. Sem olhar. Ela falou que, tipo, ela ficou impressionada. Minha mãe sempre se emociona contando essas coisas. Nossa, eu fiquei emocionada, porque você não tocava nada quando eu saí de casa. Quando eu voltei, tipo assim, 5 horas de trabalho que eu voltei, tu tava tocando uma parada. E ela falou que dali eu nunca mais larguei. Comecei a cantar música em inglês, comecei a tocar não sei o quê, comecei a fazer aquilo, comecei a aprender piano, comecei a aprender um monte de coisa sozinha. E fui alimentando essa arte em mim, assim, sabe? Eu sempre falo que a arte ela é muito conectada comigo. Onde eu tô, a arte tá comigo, assim. Eu não tem um momento que eu me desconecte, não tem um momento que eu deixo meu violão em casa. Eu posso ir pra qualquer lugar, meu violão tá comigo. Posso estar indo daqui pra uma resenha com amigos. Meu violão vai estar no carro. Ele pode não subir comigo pro apartamento do meu amigo, mas ele vai estar no carro, porque se precisar eu vou pegar, eu vou levar, eu vou subir e vou cantar. É o seu kit de primeiros socorros, né? Exatamente. E pra mim faz bem sentido mesmo, assim. É o meu kit pra salvar a minha vida todos os dias, sabe? E com isso eu fui me alimentando, fui entendendo que eu queria viver de arte mesmo. E passei por processos, assim, de 14 anos ter banda e começar a gente viajar várias cidades do interior, tocando pra vários lugares, e meu irmão sempre me apoiando, sempre comigo. Aí chegou um momento que eu falei assim, tá, agora tá todo mundo falando que eu preciso ter uma profissão, né? Porque, enfim, quando eu era mais nova, a música não é profissão, né? Você é música. Não, a gente não tem profissão até hoje, né? Exato, a gente não tem até hoje, exato. E aí eu fiz arquitetura em 2000, aí quando eu fiquei, sei lá, 3 anos trabalhando com arquitetura no escritório, mandando super bem, ganhando super bem, eu falei, que porra é essa? E cantando super bem, né? Você ia pro escritório de arquitetura com o violão ali do lado do carro. Do lado, né? Carro. Ficava ali, de noite eu ia fazer show. E aí eu falei, cara, esquece isso aqui. Não adianta. Tipo, não é o dinheiro que tá entrando na minha conta que tá me fazendo feliz. Não tá, tô ficando triste, tô ficando mal. Eu quero ir tocar. Aí comecei a fazer isso de verdade, assim. E foi um desespero pros meus pais, né? Porque eles me viam passando muita dificuldade. Tipo, eu ia tocar com meu irmão em lugares que a gente ganhava R$50 à noite pros dois. Ou seja, R$25 pra cada um, pra você ficar, tipo, das 7 da noite à meia-noite tocando.
e pra ganhar 50 conto e mal ganhar comida, mal ganhar alimentação, enfim. Parece que estão fazendo um favor pra você. Exato. Olha, eu vou deixar você se apresentar. Exato. Vou deixar você se apresentar por R$50 aqui. A famosa visibilidade. Vou te dar visibilidade. Exato. Nossa, visibilidade é total, né, gente? Não, tudo. A galera sempre fala, não, vou te dar visibilidade. Até passei, eu quero contar pra vocês depois um caso curioso que eu passei por isso recentemente. E aí, enfim, eu fui sempre idealizando, sempre fui muito sonhadora, assim. Aí eu falei pra minha mãe, um dia eu vou estar no The Voice. Eu me inscrevi 1, 2, 3, 4, não passei. Falei, esse ano eu vou passar. Aí passei, 2017. Aí fui pra lá, foi incrível, uma parada incrível na minha vida. Quando terminou, eu falei, tá bom, mas agora eu quero ser conhecida internacionalmente. Mandei um e-mail pra produção do The Voice Portugal. Falei, olá, tudo bem? Eu sou Marília Lopes, eu sou cantora, nananã. Eu participei do The Voice Brasil, tá aqui meu vídeo. Eu queria saber se vocês abrem portas pra eu cantar aí com vocês. Aí recebi, tipo, uma semana depois um e-mail. Claro que sim, não sei o quê. Ó, tá aqui pra você fazer a sua inscrição. Manda pra gente, vê que dia que você quer voar e vem. E aí, sei lá, era em abril. Dia 1 de abril. Eu tinha que estar lá em Portugal dia 10 de abril. Eu não tinha passaporte, eu não tinha dinheiro, tinha porra nenhuma. Fui na delegacia da Lapa, eu falei, garota, pra secretária, eu preciso de um favor. Recebi esses e-mails aqui que eu passei na audição do The Voice, só que eu não tenho passaporte. Eu preciso de um passaporte de emergência. Você pode falar com o delegado pra mim? Ela ficou me olhando assim. Ela, tá bom. Aí subiu pra falar com o delegado. Aí falou, ó, o delegado te aprovou, pode subir. Aí, tipo assim, Ele virou a cadeira. Você subiu, o delegado virou a Foi a cadeira. primeira pessoa que bateu aqui. bateu foi o delegado. Pá! Ele Aí deve ter ele- consultado, né, no YouTube e tal. Ele deve ter visto. Deve Chama ter ela aqui em passado cima e por- manda ela cantar aqui atrás. Ela tava com o violão do carro. E aí foi isso, assim, no dia que eu ia viajar pra Portugal, foi o dia que eu fui, peguei meu passaporte, fui pro aeroporto, veio pra Portugal. Cheguei no dia em Portugal, no dia da audição, descansei tipo uma horinha, desci pra audição, que era no mesmo hotel, e aí passei, assim, aí eu fui lá até a semifinal, fiquei tipo uns 6 meses em Portugal. E foi muito incrível, Que assim, legal. porque abriu muitas portas, mesmo. Eu tive contato com pessoas, tipo a minha mentora, que é a Marisa Liz, que é de uma banda chamada Amor Eletro lá em Portugal. Ela fala comigo até hoje, me acompanha, me manda mensagem no WhatsApp, quer saber como eu tô, quer gravar coisas comigo. Então, assim, eu entendo que essa persistência e essa força de vontade é o que coloca a minha carreira um pouquinho mais no lugar que eu almejo, sabe? Quando eu olho pra mim, quando eu duvido, que é aquilo que você falou, quando a gente duvida da gente, quando a gente nega a nossa essência, quando a gente nega a nossa raiz, toda vez que isso acontece comigo, eu olho pra mim e falo assim, não, mas eu tô aqui por um motivo. Eu tenho um propósito pra isso, não posso abrir mão. Vai ser difícil, não é fácil, a gente leva pancada atrás de pancada, principalmente são assuntos que não podem ser deixados de falar, que o fato de eu ser uma mulher preta é pior ainda, o tempo inteiro, a gente leva pancada o tempo inteiro, a gente é diminuído o tempo inteiro. Ela no pagode como mulher, ela sabe disso, é diminuído o tempo inteiro, todo mundo duvida dela como cantora de pagode, mas ninguém duvida de um cara como cantor de pagode. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo a ter resiliência, eu fui aprendendo a olhar e falar, eu quero isso aqui, eu vou fazer isso acontecer. Eu não quero saber de mais nada. Eu acredito em mim, acredito na minha história. E as pessoas que chegam a mim, por uma conexão muito linda do divino, do universo, também se conectam com a minha história, acreditam em mim e acabam fazendo esse aporte para que eu chegue em lugares, assim, sabe? É isso, a gente se conectou de alguma forma, a gente se conectou pela arte. Estamos aqui até hoje. Você admira a minha arte, eu admiro a sua. Então, assim, é difícil. A gente encontra, e vocês sabem, vários artistas que não têm isso. Uhum. Que não tem uma admiração de um colega de trabalho. Que tá o tempo inteiro sendo massacrado. E aqui, nós duas temos admiração de vocês 3, de vocês 5. Né? E de quem tá assistindo. Então, isso é importante também. Uma pergunta pra vocês, que eu vi que recentemente, lá fora, teve um grande movimento sobre representatividade, esses filmes da Marvel e tal, e eu reparei, começou a surgir um movimento do tipo, cara, quem tem que dublar o ator que é preto, tem que ser um dublador preto. E aí começaram a ter séries com trans. Como é que isso está se refletindo aqui no Brasil? O Marco é bom de falar disso. Eu sou bom de falar disso, Manda porque é uma batalha que tem sido não só minha pessoa física, como também do estúdio de maneira geral. O ano passado, a gente fez um filme chamado Spell, que é da Paramount, que é um filme de cultura negra que só tem atores negros, tem um ator branco. E acho que pela primeira vez a gente conseguiu fazer um filme só com pessoas negras. Só com dubladores negros. E isso foi muito legal, porque assim, nesse universo de 1000 nomes que o Wendel citou, cara, você vai ter
pouquíssimos negros. Representação da sociedade. Juízes, a mesma coisa. Mais um reflexo. quadro onde eles estão ali. Microcosmo. No próprio teatro. No próprio teatro. Claro. Né? Estamos Sim. aqui, pessoas brancas. Isso. Existe isso, a gente não nega. E tá havendo um esforço da dublagem que parte, em alguma medida, de clientes, mas também em alguma medida de algumas pessoas dentro desse meio que estão trabalhando com representatividade. Quando eu dirigi as partes 3, 4 e 5 da Casa de Papel, e entrou uma personagem Que é trans. que no original não é, inclusive. Isso, ela não é, né? Ela é uma mulher cis, a Belén Cuesta. Ela não é trans? Não é. A gente fez uma proposta pra Netflix na época. A gente reuniu meninas trans no estúdio da Unidub, fez teste. Então eu fiz teste com 4 meninas trans e com 4 mulheres ligadas ao movimento gay. E a gente mandou pra Netflix. A resposta que veio da Netflix foi genial, do tipo, ficaram sensibilizados, amaram o que foi feito, acham que por uma questão de desenvolvimento da personagem tinha que ser uma dubladora mais estabelecida, porque falta prática. Né? E começar com um papel muito entra no potente, negócio do violão lá que você tá falando da técnica. Mas, cara, E às vezes você pode matar o filme ou o personagem, dependendo... Do tipo, a dublagem tá vindo redondinha, aí entra uma coisa que tá fora de esquadro, porque não é de uma hora pra outra que você vira um puta dublador. Mas também serviu de combustível, porque depois nós chamamos 9 atrizes trans pra fazer teste, que já estão na série Never Ever. Entra aqui. Que estão... Euforia, Dear vocês Right que fazem? People. Euforia, Não, não? Euforia no nosso não. Dear Right People, temporadas anteriores foram feitas por um menino, só que é uma personagem trans. Pediram teste, a gente fez e redublaram com a personagem trans. Legal, cara. Essa menina... E a Unidub, né? Tipo, a gente faz um trabalho muito legal. Teve uma série que tinha uma menina com síndrome de Down. Na primeira temporada foi feito por uma dubladora. Já na segunda... Foi uma menina com síndrome de Down. Que aí legal, regravou a primeira temporada. Aí eles trocaram na plataforma. Nossa. Porque dá pra trocar, né? Dá pra trocar. Dá. O legal da dublagem é assim, que você continua ali. Quando tá pronto, você vai lá e troca. Tem uma atriz trans, cara, trabalhou comigo lá na Unidub. Eu gostei do trabalho dela. Eu indiquei pra minha namorada, que também dirige dublagem no Rio. Ela tá estrelando uma série da Amazon. E o trampo da menina tá super legal. E dá agora mais eu acho trabalho? que o desafio... Dá. Mas, cara, a gente tá tendo pessoas. Agora eu acho genial. que o desafio, e isso é bem desafiador mesmo, é essas pessoas fazerem também outros personagens que não são trans, porque também, senão o trabalho artístico daquela pessoa fica nichado. Né? Assim como o Marco dubla japonês, negro, gordos, enfim, todo tipo de pessoa, é legal que essas pessoas também... Porque senão não vai adquirir a prática e o ritmo que o mercado exige. Isso não só na dublagem, né? Mas como no teatro, como na TV, como no cinema, eu fiz que você tem isso. Foi ano passado, né? Que eu fiz um curso de diversidade e então tinha cadeirante, tinha negros, tinha um oriental. Lá na Unidub, que a gente deu aula. Isso. E foi muito legal. Foi para fazer as pessoas aprenderem a dublar e ir começando a colocar em pequenas coisas. Foi o que a Rosana Mares fez? Foi. Rosana Mares fez um. Qual que é? Eles estão falando. Acorda aí. Nessa tua pergunta, ontem mesmo eu tava conversando com um cara chamado Gabriel Lodge, é um ator trans. A gente vai fazer uma série nova que tem um personagem que é indicado como pessoa trans, uma série espanhola, e eu vou fazer teste com atores trans, alguns que nunca dublaram, inclusive, para tentar chegar nessa pessoa. Então, você faz o teste, você percebe um potencial nisso, cara, você tem um banco ali de gente que, quando tiver um personagem, num primeiro momento, que seja trans, você fala, é esse que eu vou chamar. É curiosíssimo até você me falar que a atriz não é trans, porque no momento de transição que a gente tá passando, curioso eles bancarem uma atriz fazendo isso. Mas deve ter sido bem polêmico essa subordinação. Eu acho que sim. Eu mesmo penso, será que não tem na Espanha uma atriz trans que pudesse fazer, né? Nesse curso de diversidade que a gente fez, de dublagem, com um grupo especial, tinha uma menina que era cadeirante. E aí ela falou um negócio muito legal. Duas coisas muito legais. Uma é que ela falou, porra, os caras pegam um ator e botam numa cadeira de rodas. Tipo, eu sou uma atriz e vivo numa cadeira de rodas, por que não chamam um ator cadeirante? Por que tem, né? E outra coisa interessante que ela falou,
que, assim, nunca é, sei lá, um personagem, sei lá, que é um advogado, um engenheiro. Sim. É sempre uma coitadinha. Então, um personagem que não fale das dificuldades. Né? Saca? Ela falou, eu nasci assim e tá tudo bem, eu me o divirto. conflito da personagem tem que ser aquela cadeira de roda. deficiência dela. É, ela não pode ser... Exatamente. Mas vai mudar, tá mudando. Não, mas o tá trans mudando. também, a gente viu novelas ou coisas que precisava falar deste questionamento. Então a pessoa não era, ela não tinha uma vida. Ela era uma trans. Mas agora eu acho que é devagar. Mas assim, o gay era caricato. Tem um trans que... Não, já e tem o gay, tipo, o conflito era porque ele é gay. Ele não podia ser um advogado corrupto. Exatamente. É verdade, porque ele é um ser humano. Ele podia ser, ele tem um baita marido legal e ele é um advogado que se entende. E por uma característica dele, ele é gay. Mas isso devagarzinho, não é uma eu uma sinto que grande as pessoas- Ainda juíza... levantando a brincadeira. Botaram o gay de corrupto. pode ser. Ou ele é um juiz e assim, o conflito mas... Né? Mas eu acho que já Mas é tem bem séries delicado, que já mas- estão indo Mas tá pra esse lugar. mudando, cara, e tá Não, sendo legal. muito legal. E a dublagem, eu Tem sinto muita acompanhado gente na isso. dublagem acompanhando isso. A gente, os diretores, trocam informações com diretores de outras casas. Flora, preciso de pessoas trans, faixa tal. Fulano é legal. E ó, fiz teste com pessoas aqui e foram ótimas, vou te indicar. Então, a gente tá meio que, uma parte da dublagem tá abraçando esse negócio. Vai ter gente no nosso microcosmo dizendo, isso é bobagem, qualquer um pode dublar qualquer coisa. Vai. Mas é a nossa sociedade, né? Mas é como tá sendo tudo. A gente tá Exatamente. passando por transformações. Mas a gente tá A atento a gente isso, também sim. tem 1000 questionamentos. E é isso. É. Porque a gente no canal, a gente saiu da condição de ator. A gente virou como vocês. Pessoas que escalam, pessoas que roteirizam. Então, assim, tem 1000 questionamentos. Tem uma responsabilidade muito maior. Somos 3 né? caras héteros, brancos. Então, assim, nossa, cara, eu tenho Até de temas. questionamentos. Até de temas pra escrever roteiro. Exato. Pô, esse vivência. roteiro cabe na nossa boca? Aham. A gente pode falar isso dessa forma ou teria que ser uma outra A pessoa? gente tá né? revisitando isso de uma maneira positiva, negativa, errando, acertando, porque é isso, é o momento que a gente tá vivendo. Né?